Olá! O Domínio Público abre seus trabalhos em 2019. Estamos ao vivo pela TV Câmara NH e pela página da TV Câmara no Facebook. E neste encontro estamos recebendo o vereador Enio Brizola, a advogada Gabriela Piardi, conselheira municipal de cultura, e o arquiteto e urbanista Jorge Stocker, conselheiro estadual de cultura. Falaremos hoje sobre o Corredor Cultural de Hamburgo Velho. E você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880 ou mandando mensagens pelo Facebook. Boa tarde, vereador Brizola. Prazer estar aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Jorge, desse importante debate que estaremos fazendo aqui. Perfeito. Gabriela, retornando ao domínio público, obrigado por tua presença. Obrigada pelo convite. Espero colaborar para uma discussão profícua na cidade desse tema. Perfeito. Jorge, obrigado por tua presença. Eu que agradeço o convite e a disposição para debater essa pauta. Sim. Recentemente nós tivemos a questão de um retrocesso com relação ao tombamento do corredor cultural. E vocês, como conselheiros estaduais, fizeram uma mobilização aqui na cidade. Primeiramente, gostaria que vocês explicassem o que aconteceu, por que o IFAI, que é o Instituto de Patrimônio Histórico do Estado, ele resolveu negar a questão do tombamento do corredor cultural de Hamburgo Velho. Tu podes iniciar, Jorge? Sim, a motivação, na verdade, a gente ainda não tem, né, apropriada, porque não foi comunicada. Nós fomos pegos de surpresa com uma notificação de arquivamento, né, de um processo que estava aberto há bastante tempo, 2015, né? E com notificações anteriores, mas em 2015 foi publicado um edital de tombamento pelo Estado, né? Fruto de uma parceria com o IFAM, que é o órgão nacional que tombou o Centro Histórico. O Estado, então, se responsabilizou por tombar o corredor cultural, fazendo essa ligação com o centro, né, do Centro Histórico com o centro, e o município se responsabilizou em fazer suas políticas municipais de preservação. Muitas delas fez, né, que é o caso do Conselho Municipal de Patrimônio e outros andamentos que foram dados. E esse ato... Isso por lei, né? Isso por lei, essa criação desse... Isso. Sim. E esse edital, agora, publicado agora, então, ele retrocedeu nessa proteção que o Estado havia se colocado, disposto a fazer. E, inclusive, já tendo notificado os proprietários naquela época, né, nesses anos de 2015. Então, a justificativa tem sido... difícil de compreender, porque a pauta ela é desfocada. Quando a gente fala do tombamento do corredor cultural, se fala de convênios com o município, de equipes técnicas, mas o fato é que o ato administrativo do tombamento, que reconhece o valor cultural, né, e coloca tutela estadual sobre essa área, foi retirado, né? Esse é o resultado do ato administrativo. E tu, Gabi, como é que foi receber aquela notícia estampada no jornal na sexta-feira, no sábado, né? Sábado passado, que foi veiculado? Eu recebi a notícia da publicação já na sexta-feira de manhã, né? Desde então a gente está se mobilizando contrário a esse ato da SEDAC. E como bem Jorge expôs, a gente não sabe o fundamento do ato administrativo em si, os motivos, né? Até porque também, até o presente momento, a Secretaria Municipal de Cultura, ela também não expôs nenhum risco ou chamou para o diálogo a comunidade envolvida com o patrimônio cultural para dividir algum tipo de impossibilidade do tombamento ser efetivado, né? Porque a gente tem o entendimento, e até então, em função do conhecimento que a gente tem do processo administrativo, de que o único ato que faltava para o tombamento ser efetivado, assim, propriamente dito, seria a inscrição no livro tombo, porque, como o Jorge também já adiantou, em 2015 teve a notificação de tombamento, né? Se passou o prazo de 30 dias de impugnações, não houve impugnações quanto àquela publicação. Então, a gente entendia já que o tombamento estava consolidado, apenas aguardando a inscrição no livro tombo. E daí fomos surpreendidos que, ao invés da SEDAC fazer a inscrição, ela arquivou o processo, mas também não publicizou. Até agora, a gente nos conselhos não recebeu, e eu acredito que nem a Secretaria Municipal de Cultura, porque senão ela também teria repassado para a comunidade o fundamento desse ato administrativo. O que motivou isso, justamente. realmente. E como o Jorge também colocou, a questão
de algumas discussões de fundo, de ela ter provocado o município para a realização de convênios, para conseguir dar conta da tecnicidade que um processo de tombamento ou que o tombamento vai trazer, né? Isso seria algo para gerir um bem de importância de preservação, né? Então, assim, ela está discutindo algo que deve ser discutido posterior ao tombamento. Bom, reconhece o tombamento, aí como nós vamos gerir este tombamento, aí sim, pode se conveniar com o município, pode se conveniar com a União, pode se conveniar com entes privados, se for o caso, mas ela tá dando uma desculpa sem sequer ter efetivado a tutela, né? Ou melhor, ter retirado a tutela que ela já tinha efetivado, né? Sim, isso. Vereador, como é que o senhor vê essa questão do arquivamento do pedido de tombamento do patrimônio cultural aqui de Novo Hamburgo? Nós também fomos surpreendidos com esta decisão unilateral aí do IFAI. Não recebemos também nenhuma comunicação por parte do Executivo também, a Casa Legislativa também ficou sem uma comunicação dessa decisão. Vejo com bastante preocupação, porque isso significa um passo para trás, né, das políticas que vinham sendo desenvolvidas em Hamburgo Velho, pois o tombamento federal da Casa Schmidt Presser, assim como também considerado um exemplar, né, individual, arquitetônico e do centro histórico assim de Hamburgo Velho ter sido esse processo, né, agora do corredor cultural ter sido arquivado, nos preocupa bastante, porque isso arquiva junto um pouco arquiva junto a história da cidade, arquiva junto o desenvolvimento econômico sustentável que esta área pode, né, pode prospectar para o município, e que já vem assim nesta caminhada. Bem como as questões, né, do patrimônio histórico mesmo. Eu, por exemplo, trabalhei em Hamburgo Velho, né, numa empresa de calçados que ficava em Hamburgo Velho. Nós comprávamos uns pãezinhos de uma padaria que era referência aqui na cidade de Hamburgo Velho, que era a padaria Modelo, né? Nós tínhamos um bar, né, chamado La Maracanã, que era uma das referências também de Hamburgo Velho, e isso nos remete assim, né, para no tempo de lembrar das coisas boas também de Hamburgo Velho e que agora vem, né, sendo resgatada por vários movimentos que acontecem em Hamburgo Velho, né? Assim como o Hamburg Berg Fest, a questão da associação dos moradores, questão propriamente do grupo de empreendedores que busca assim, né, potencializar o desenvolvimento econômico de Hamburgo Velho. A diversidade assim que vem se instalando, a diversidade econômica que vem se instalando assim, né, no bairro, e claro assim, a questão mesmo cultural, assim, a preservação de uma memória de um lugar, como que a cidade se prosperou a partir desse lugar, né? Então vejo com tristeza, mas também acho que uma oportunidade para reagirmos também a mais esta decisão, assim, sem dialogar com aquelas pessoas que têm um maior interesse nesse debate, que são os moradores, que é a cidade, que são as pessoas que têm apego, que gostam das coisas da cidade, né, e também do bairro de Hamburgo Velho. Mas, vereador, houve uma mobilização, essa pergunta também estendo aos convidados, né? Foi muito rápida a mobilização de vocês, pelo que se viu, porque logo a SEDAC enviou um ofício à prefeitura querendo discutir, ou melhor, debater de novo essa questão. Então houve ali, o que a gente pode dizer assim, esse movimento ajudou nesse processo? De que forma o senhor vê a mobilização como
né, como uma união de forças para impedir que se deixe de discutir um tema tão importante? A mobilização que houve foi a reunião ampla, né, a reunião ampliada do Conselho Municipal de Políticas Culturais, onde também participei representando a Câmara. A Câmara também está preocupada, né, com esse debate. Ali se juntou-se, se reuniu naquela oportunidade diversas entidades e que todas, né, manifestaram, né, uma ideia, uma vontade, né, de não aceitar essa decisão de forma pacífica, né, de forma assim que estejamos aceitando essa decisão. Então, a partir daquele momento se debateu amplamente o assunto, também se construiu um manifesto, uma proposta de manifesto e também deliberou-se por ações, né, de estar colocando assim ao conhecimento de toda a cidade, da região, das militâncias culturais e também, né, de propor mobilização para o município, para o próprio município, né, reagir a essa situação através do seu executivo, através do seu legislativo. Aqui mesmo estamos já discutindo a ideia de construir uma moção de repúdio a essa decisão, que na Câmara ser votado no plenário e encaminhado para a Secretaria Estadual, né, de Cultura, ao IFAI, ao IFAM, né, e principalmente assim também ao Legislativo Estadual, assim, a todos aqueles que possam, né, tomar conhecimento e a partir disso se indignar com essa situação. Perfeito. Gabi, como tu viu essa notícia, então, dessa questão de voltar a ser discutido, o SEDAC chamar, né, ou melhor, emendar esse ofício, de que forma isso pode neutralizar a questão do arquivamento do tombamento? A abertura de diálogo e escuta por parte da SEDAC ela é muito importante, porque ela não aconteceu, né, previamente à publicação desse ato administrativo, né, e a mobilização da comunidade que se deu não só através dos conselhos municipais, mas o primeiro manifesto imediatamente depois da decisão foi do Conselho Estadual de Cultura, né, e nós tivemos um manifesto da Fundação Sheffield também, do Núcleo Vale dos Sinos do Instituto de Arquitetos do Brasil, né? E depois, agora a gente tem o nosso manifesto do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Que foi também referendado por vários outros movimentos culturais da cidade, como o Movimento Hesler, a Feira Viva, o Grupo Araçá, o Festeja Hamburgo Velho, a Ação Encontro, o coletivo Consciência Coletiva, né? O ICOMOS. Então, assim, é importante essa abertura de diálogo, mas eu vou chamar atenção para o fato de que qualquer reunião que trate desse assunto, em função de toda essa mobilização comunitária que teve, ela deve ter a participação comunitária. Então, eu espero que, se houve realmente reunião, até agora a gente não sabe oficialmente, entre o Poder Público Municipal e o Poder Público Estadual, que tenha sido simplesmente um pontapé inicial para essa abertura de diálogo e escuta e que, a partir de então, eles possam abrir para participação comunitária, seja por representação do Conselho Municipal de Cultura, né, de políticas culturais, seja para o Conselho de Patrimônio Histórico. Também é importante dizer, a gente tem um conselho específico na cidade para o patrimônio cultural, né, que foi criado pela Lei 2958. Ele é um conselho que só trata deste tema. E ele também participou da nossa reunião do Conselho de Políticas Culturais. Então, assim, a gente não tem esse conhecimento de participação da comunidade nessa primeira reunião que teria acontecido. E a gente, então, reivindica isso em função de toda essa mobilização comunitária, né? Jorge, essa mobilização, vocês foram rápidos, né? Porque a reunião aconteceu na Fundação, na Sheffield, não? Uhum. A manifestação do Conselho Estadual de Cultura, ela saiu já na segunda seguinte daquela sexta fatídica, onde foi publicado esse arquivamento. Como o Conselho Estadual de Cultura ele tem reuniões quase diárias, né?
Essa sexta a gente teve uma reunião e já abordou esse tema muito rapidamente. Tem sido uma pauta do Conselho Estadual de Cultura, a preservação do patrimônio do Estado, né? E outras áreas que têm políticas de preservação ou políticas de fomento com mais dificuldades, são áreas mais frágeis, né? Então o patrimônio é uma delas e estamos muito atentos a todos os passos. E fomos neste mesmo dia também, eu sou daqui, né? Eu vou diariamente a Porto Alegre, mas sou aqui, agora moro em Novo Hamburgo, mas temos acompanhado o quanto a população de Novo Hamburgo ela se envolveu com essa pauta. Então, o que nos leva a ver assim, o equívoco que é encarar esse tombamento como um problema. Uma vez que, com tanta mobilização da comunidade, a gente vê um imenso potencial, né, que essa área tem. Então, o corredor cultural ele é praticamente um potencial da cidade para o seu desenvolvimento e ele foi encarado, ao nosso ver, né, não sabemos ainda a justificativa, como um problema, algo que traria talvez alguma dificuldade burocrática, alguma grande quantidade de processos administrativos de aprovação, mas se desprezou, né, todo o quanto essa área engaja as pessoas. Isso que nos surpreendeu bastante. Nessa mesma sexta, como eu dizia, muitas pessoas entraram em contato já com o Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Municipal se mobilizou e já na semana seguinte fez uma reunião. A participação nessa reunião foi surpreendente também, né, com pessoas de diversas, aqui da comunidade de Novo Hamburgo, de vários bairros, não só de Hamburgo Velho, mas também moradores de Hamburgo Velho, empreendedores de Hamburgo Velho. E nos parece, assim, para finalizar, que é preciso envolver essas pessoas, né? Quando a Constituição Federal fala de patrimônio, ela coloca o poder público ao lado da comunidade, no artigo 216, no parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural. Então, qualquer ato administrativo como esse, que retira uma proteção e que é feito sem a participação da comunidade, ele não tem legitimidade constitucional, né? Por que é importante esse tombamento? Acho que tu queria falar, Não, se manifesta. então, até já vou seguindo a tua pergunta. É que Novo Hamburgo ele tem um histórico de mobilização pela preservação do patrimônio cultural desde os anos 70, né? Que teve na figura do Ernesto Frederico Scheffel, assim, vou personificar na figura dele essa luta, né, e essa mobilização. Então, assim, a questão do tombamento do corredor cultural, ela faz parte de um processo muito mais amplo do que o processo administrativo propriamente dito, né? E desde o início desta década que a gente está por finalizar, a política de preservação ela deu passos muito importantes, né? A gente já tinha em Novo Hamburgo o reconhecimento do tombamento federal de um bem individual que é a Casa Schmidt-Presser, né? E aí se deu início aos tombamentos de conjuntos, né? E nós tivemos o tombamento do Centro Histórico, o tombamento federal do IFAM, e se aguardava o tombamento do conjunto do Corredor Cultural. Importante que se diga que esses processos administrativos, eles tramitaram em conjunto. Então, se chegou na decisão de que o corredor cultural tinha importância suficiente para que fosse tombado pelo Estado do Rio Grande do Sul, num trabalho conjunto com o Instituto Federal. Que, inclusive, IFAM, né, no caso. O IFAM? O IFAM, isso. E juntamente, obviamente, com a Secretaria Municipal de Cultura, né? Então, o tombamento estadual ele é importante para que a gente feche esse ciclo, que Hamburgo Velho, de uma vez por todas, se estabeleça como um patrimônio cultural de importância no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e a abertura do corredor cultural sem uma tutela específica, ela coloca em risco o tombamento do centro histórico. É que o corredor cultural ele serve como um entorno do centro histórico e a gente abrindo esse flanco, ele coloca em risco o centro histórico também, né? Então, assim, essa colocação tua. Tecnicamente existe toda uma ambiência nos tombamentos, os entornos. Então, o corredor cultural ele tem importância também para o nosso tombamento federal. E é importante que a gente consiga consolidar isso para que a gente siga nessa posição de apaziguamento e de reconhecimento da cidade como
como cuidadora da cidade. Quando eu falo cidade, eu estou falando de mim, de ti, do Brizola, do Jorge, como cuidadores deste bem, e a gente possa bem desenvolver aquilo ali economicamente, humanamente e assim por diante. Toda vez que vem um ato atrapalhado como esse, ele destrói toda uma sequência, uma cadência de um processo construtivo e evolutivo. Então, assim, por que o tombamento é importante? É que é para que de uma vez por todas a gente consolide a importância de Hamburgo Velho e ali a gente possa ter um local próspero para o hamburguense, para o gaúcho, para o brasileiro, para quem quer que seja, para quem queira vir até ali. É mais um atrativo turístico. Justa. Também, vereador, sobre essa questão do tombamento histórico. Eu seguiria nessa ideia do turismo também, porque nós temos possibilidade de turismo religioso, né? Nós temos o centro histórico de Hamburgo Velho, nós temos potencialidades bem importantes para a criação de um roteiro turístico, né? Também somos ali, o Hamburgo Velho é vizinho do Parcão, né, que é uma outra conquista também importante da cidade. Que já tem tombamento, né, vereador? Então, do Instituto Federal. Então, dialoga, assim, por isso que quando a gente diz dialoga com o desenvolvimento econômico sustentável, é porque essas políticas todas são possíveis, né, de serem desenvolvidas, de serem potencializadas. Então, acho que essa mobilização ela deve ganhar mais corpo. Temos que sim, o executivo não pode de forma alguma ficar falando, né, de forma isolada com o governo do estado. Esse diálogo ele tem que ser ampliado, ele tem que estar com representação aqui, né, do segmento, mas também do Conselho Municipal. Tem que ter uma representação junto. Acho que ninguém pode, no momento que uma cidade tem um conselho temático, ninguém pode falar, né, sem a presença assim, também desse conselho, que é por onde passam as diretrizes da política pública, né, na área cultural do município. Então, acho que esta é uma questão. A segunda questão é trabalharmos a importância disso para o município, né? Nossa cidade é uma cidade que teve já um histórico, né, de industrialização, de ser uma cidade industrializada, onde se priorizava a industrialização, a produção de calçado, toda a cadeia produtiva da cidade era comandada, né, pelo calçado. E Hamburgo Velho tem uma contribuição importante também nesta questão, mas nesse momento a cidade passou por um processo de desindustrialização e a cultura ela também pode, né, ser demandadora de uma nova, né, proposta de geração, né, de novas... Indústria criativa, né, isso, é uma outra indústria, né? Então, precisamos prestar também atenção, além do turismo, né, além da questão do desenvolvimento econômico local, mas também ela pode, né, proporcionar isso. Então, não podemos abrir mão de forma alguma da continuidade, né, deste processo e creio que aí, né, os interesses né, imobiliários, interesses comerciais, enfim, eles não podem falar mais alto, né, que o interesse da preservação, né, da memória, enfim, de toda a história da cidade. Então, queremos trazer aqui para a Câmara como uma possibilidade, agora na reunião de segunda-feira nos líderes, a reunião dos líderes partidários aqui, de estar dando esse informe também dessa questão, o retorno, né, da minha representação lá nessa reunião, o que foi tratado, o que foi combinado, para também, né, toda a Câmara se engajar, né, enquanto instituição nesse debate, nessa mobilização,
porque de forma alguma a gente pode, como eu já disse, aceitar isso de forma passiva, né? Então vamos lutar, sim, né? Vamos mobilizar. Acho que nós tivemos já recentemente um outro problema relacionado à Casa Lar, uma obra, né, importante aqui na cidade, que teve também decisões de paralisação. Fiquei muito feliz agora que a obra está retomando, né, que foi licitado, novamente a obra terá continuidade, mas a paralisação dessa obra causou um prejuízo enorme para a cidade, né, que faz parte do conjunto da memória do bairro de Hamburgo Velho também. E ali, né, ali dentro da Casa Lar também pode sediar isso que a gente está falando, assim, né, de sediar além do projeto cultural, mas também de novas potencialidades, inclusive no segmento tecnológico aqui para a cidade. Perfeito. Jorge, antes de te perguntar a importância, né, do tombamento histórico estadual, eu queria só ler a mensagem do Eduardo Benhur, deve ser amigo de vocês, né? Porque estamos acompanhando o programa na Casa da Praça. Salve, salve, Corredor Cultural de Hamburgo Velho, né? Se manifestando, acompanhando pelo Facebook. Pergunta agora, segue para ti. O Benhur é presidente, né, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que fez toda essa mobilização também junto com os demais conselheiros. E a Casa da Praça também referendou o nosso manifesto, né? O coletivo Casa da Praça também referendou, esqueci de dizer antes. Tem mais gente com ele lá assistindo, então. A comunidade cultural está muito unida com essa pauta. O que eu acho que é importante colocar dentro desse debate, dos elementos que a Gabriela e o Brizola trouxeram, é que muitas vezes se confunde quando se fala ali do tombamento desse trecho, né? Como se esse tombamento fosse paralisar a cidade, né? Paralisar esse trecho da cidade. E é interessante a gente ter em mente que esse tombamento ele vai reconhecer quais as características desse itinerário ali, desse caminho, que tem valor cultural, que tem algo a dizer, né? Então, quando a gente diz que algo é patrimônio, a gente está dizendo que isso ali nos comunica alguma coisa, tem valores simbólicos, nos serve para alguma coisa, para o nosso presente, para o nosso futuro. Não é um mero saudosismo do passado. E esses elementos, eles são, sim, algumas edificações, eu não lembro agora quantas, são em torno de 80, né, nesse trajeto, mas também as características que essa rua tem, né, a presença dos caminhos ali das calçadas para pedestres, vegetação, um trajeto que liga o centro histórico com o centro da cidade, tem características. Outros lotes, por exemplo, livres que existem ali, bens que não são de interesse cultural, eles podem receber alterações, podem ser construídos novos prédios, desde que com respeito àquilo que tem valor naquela ambiência, né? Que não destoe, no sentido de ser algo... Que não se chegue, como existe uma proposta, rasgando um arranha-céu dentro de uma área histórica. Mas sim, um prédio contemporâneo, ele não precisa imitar um prédio antigo, um prédio contemporâneo que venha agregar ali com esse caminho, com esse trajeto, seja com comércio, com cultura, levando pessoas, residência, tudo é muito bem-vindo. Então, não existe, né, esse mito do tombamento, ele sempre se perpetua, que o tombamento ele apenas engessa uma parte da cidade. E eu penso muito pelo contrário. Inclusive, como eu coloquei antes, que eu penso que é um desperdício de potencial, a Secretaria de Estado da Cultura tem falado muito em economia criativa, né? E eu não entendo por que então não pensaram um projeto piloto de economia criativa no corredor cultural aliado ao tombamento. Seria uma proposta possível, né, para se fazer frente à questão de gestão desse espaço, para que ele tenha uma dinâmica e tudo mais. Não precisa ser apenas economia criativa, mas essa, por ser a linha da Secretaria, me parece que caía de maduro que se fizesse isso. E a simples retirada, ela apenas fragiliza a proteção dessa área, né? E, de certa forma, ela diz para Novo Hamburgo, vocês não têm valor estadual, a história de vocês não interessa para o estado do Rio Grande do Sul. É assim que a gente se sente, né, com a retirada desse tombamento. Perfeito. Bom, nós vamos agora fazer um intervalinho, né? Lembramos que você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416, ou mandando mensagens pelo Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio.
O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós temos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Enio Brizola, da advogada Gabriela Piardi e do arquiteto e urbanista Jorge Stocker. Bom, Gabriela, hoje foi divulgado um manifesto, chamado Manifesto do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Novo Hamburgo. Do que trata esse manifesto? Esse manifesto, ele traduz a nossa inconformidade, perplexidade com a publicação do ato de arquivamento pela SEDAC, né? E ele fundamenta, enfim, os nossos motivos de indignação e se une também aos manifestos que eu anteriormente citei, do Conselho Estadual de Cultura e do Núcleo do Vale dos Sinos do Instituto de Arquitetos do Brasil e da Fundação Sheffield. Né? Esse manifesto tem a intenção de expor a ausência de fundamento do ato administrativo, né? Pelo menos a não publicidade desses fundamentos, né? E defender o recuo da SEDAC nesse sentido, em em reabrir esse processo, né? E abrir o diálogo com a comunidade de Novo Hamburgo, repito, com o poder público e com a comunidade. É muito importante que essa discussão não fique restrita ao poder público ou só ao poder público e aos conselhos municipais. Como a gente pôde ver, existe uma mobilização comunitária bem ampla, né? Não é só dos conselhos ligados
à administração, ligadas à administração no sentido de que são institucionais, né? Toda a comunidade de Novo Hamburgo tem interesse nessa pauta do tombamento e ela deve participar das decisões que daqui para adiante virão, né? Até para que, no futuro, a gente possa ver se a decisão que foi tomada agora ela é boa ou ruim, né? Eu acho péssima, mas que no futuro a gente possa se orgulhar, né, dessa participação ativa na defesa daquilo que a gente acredita que é o melhor para a nossa cidade. Perfeito. Vereador Enio, o senhor é o signatário deste manifesto? Nós queremos, como já falei, trazer o conhecimento aqui na sessão de segunda-feira do manifesto. Quero individualmente, né, como cidadão, assinar este manifesto e fazer também mobilizações, ajudar na mobilização para que ele seja, de fato, assim, que esse manifesto seja ouvido e que chegue a quem tenha que chegar e que essa decisão possa ser revertida, que as pessoas que tomaram essa decisão possam ter, né, a sensibilidade de reconsiderar ela, porque não ouviram, não, né? Talvez as pessoas que tomaram essa decisão, e desculpe a minha dureza aqui nas palavras, mas talvez nem conheçam o bairro de Hamburgo Velho. Talvez nunca vieram aqui ver se aquilo que nós estamos falando, de fato, é verdadeiro, né? Então, acho que precisa fazer isso, né? E por isso que estou de acordo com o manifesto e quero militar, né, por esta causa aqui. Inclusive temos a comissão aqui em defesa do patrimônio histórico, cultural aqui da cidade, e para que não aconteçam mais em nenhum segmento, assim, que nenhum governo possa tomar, né, que nenhum instituto, que ninguém possa tomar uma decisão, né, sem ouvir a população, né, sem saber o que de fato, né, está fazendo. Então, por isso que eu estou de acordo e, inclusive, quero de forma quero militar para que aqui dentro mesmo a Câmara se manifeste enquanto instituição com relação ao manifesto. Perfeito. Jorge, chegou esse manifesto lá no Conselho Estadual e a SEDAC? Acredito que tenha chegado, foi remetido hoje, né? Hoje não tivemos sessão. E para nós, do Conselho Estadual de Cultura, é muito importante que cheguem essas manifestações dos conselhos municipais. Isso é um documento, né? Isso já é uma formalização. Porque, de certa forma, é algo que emana do local, né? Das pessoas do local. E os conselhos de políticas culturais, eles são um pilar essencial do Sistema Nacional de Cultura, né? De toda a legislação de política cultural que o Brasil conquistou. Esses conselhos municipais que reúnem a comunidade cultural de diversas áreas, entre elas o patrimônio, mas também as artes, o audiovisual, e o teatro, dança e todas as outras áreas que compõem a cultura, né? Esses conselhos são pilares porque eles estão no município, eles reúnem as pessoas do município que estão aqui vivenciando essa política. Então, para o Conselho Estadual ouvir, né, diretamente essa manifestação é essencial. Bom, o manifesto faz uma citação à lei que tu colocaste no primeiro bloco, a Lei Municipal 2958 de 2016. Por que ela foi importante? Como ela surgiu, né? Naquele contexto? Acredito que em 2016 já houve essa discussão por questão também da especulação imobiliária. Houve algum assunto, né? Alguma coisa nesse sentido? A área Hamburgo Velho, né, ele sempre despertou paixões em Novo Hamburgo a favor e contra a sua preservação, né? Então, assim, hoje a gente não tem como imaginar Novo Hamburgo sem a Fundação Sheffield. Mas que se não tivesse uma intervenção lá no passado de defesa, de preservação daquele prédio, ele não existiria. O Parcão, a mesma coisa. O Parcão era uma área já loteada, né, para receber unidades habitacionais, em que, na época, tiveram algumas pessoas que se opuseram a isso e que conseguiram preservar o Parcão do modo como a gente hoje tem, pode desfrutar, né, como uma área verde da cidade, um pulmão, por assim dizer, né? Então, Novo Hamburgo sempre
se relacionou com essa questão de Hamburgo Velho e nas legislações municipais a gente foi, por assim dizer, evoluindo quanto à proteção de Hamburgo Velho. O plano diretor de 2004, ele já trata Hamburgo Velho de uma maneira diferenciada. E não só, é importante também que se diga, nós não temos só bens de interesse de preservação em Hamburgo Velho. Em toda a cidade existem bens de interesse de preservação. E o plano diretor de 2004, ele já trata Hamburgo Velho de uma maneira diferenciada. E nós tínhamos, desde 92, uma lei de tombamento. O que acontece? A Constituição Federal, ela estabelece outras formas de preservação de bens de interesse cultural, que é o inventário ou qualquer outra forma. Até a Constituição ela deixa bem aberto que quando um bem ele é de interesse de preservação e ele se tem conhecimento público disso, nem necessitaria de um ato administrativo burocrático para dizer, né, se a cidade reconhece aquilo como de interesse de preservação cultural. Mas, enfim, a gente veio evoluindo. No plano diretor, a gente tem essa tutela específica para Hamburgo Velho, para o corredor cultural, e tinha também para alguns bens constantes numa lista, né, ou que não era um inventário, era algo, um outro instituto de proteção. E se entrou numa discussão na cidade, porque várias pessoas foram comprando bens que estavam nessa lista e discutindo a autorização ou não de demolição. E em 2010, se eu não me engano, é isso, Jorge, que teve aquela retirada da lista do plano diretor? Essa lista constava expressamente no plano diretor. Em 2011, teve uma alteração legislativa que retirou a tutela desses bens constantes nessa lista, que em 2016 essa alteração foi declarada inconstitucional. Imagina, demorou 5 anos para que o judiciário dissesse que essa alteração era inconstitucional, devolveu a proteção a esses bens, mas nós não tínhamos uma legislação municipal que dissesse como que a administração pública deveria tutelar esses bens constantes nessa lista. E nesses 5 anos se perdeu patrimônio? Muita coisa. Muita coisa. Especialmente o que está fora de Hamburgo Velho. Mariano de Matos teve exemplares dizimados. No decorrer da Marcílio Dias, a gente teve exemplares muito importantes dizimados. Na 1º de março, ao lado da Casa das Artes, a gente teve um exemplar importantíssimo dizimado, mesmo sem autorização municipal. Nós tivemos muitas demolições clandestinas, né? E aí essa lei ela veio trazer uma tutela especialmente para bens fora de Hamburgo Velho, porque o fato de existir o tombamento de um conjunto, ele faz com que não seja necessária a existência de inventários dos bens que compõem aquele conjunto, porque a fundamentação de importância, por exemplo, do corredor, que é um conjunto, ela suplanta a necessidade de inventário. Dentro do processo administrativo do tombamento já existe ali descrita a importância de cada bem, inclusive o grau de preservação de cada um deles. Né? Então, essa lei municipal ela foi importante para trazer um regramento bem claro para a municipalidade de como ela deve agir. Nos causa um pouco de preocupação que desde que a lei foi publicada, a gente não tem conhecimento de nenhum processo administrativo para cuidar de bens fora de Hamburgo Velho. Um caso bem específico é uma casa ali na diagonal da Catedral São Luís, que agora teve uma autorização judicial de demolição, justamente porque a municipalidade não cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação, o que consta na Lei 2958. Então vai se perder também. Provavelmente. Posso acrescentar? Claro, sem dúvida. O que eu tenho visto que é uma grande lacuna em Novo Hamburgo é uma organização do poder público de forma técnica para atender essas demandas. Então, isso sempre veio vindo de uma forma, com uma estruturação precária, né? O município ele conta desde a promulgação do plano diretor com uma comissão de patrimônio, que reúne servidores e parte de representantes de associações e que tem feito um trabalho de avaliação de projetos, de restauro, por exemplo, de diretrizes urbanísticas. Mas a gente percebe em casos como esse que a Gabriela falou, dessa futura perda de um imóvel inventariado, e mesmo inúmeros imóveis que foram perdidos mesmo no corredor cultural ou até no centro histórico de Hamburgo Velho, onde se teve demolições clandestinas e algumas até legais, né, algumas que foram autorizadas. A gente vê a dificuldade que o município tem, e não é só Novo Hamburgo, os municípios têm,
de se estruturar para atender essas demandas que são técnicas e muito específicas, né? Esse conhecimento de patrimônio cultural, ele faz parte do ensino de arquitetura, de história, do direito, mas de uma forma muito secundária, não é o tema chave de nenhuma dessas profissões. Então, a gente ainda tem uma dificuldade de que essa gestão seja feita seguindo a própria legislação, né? Aqui, por exemplo, Novo Hamburgo tem essa legislação municipal, a gente tem a Constituição Estadual e a Federal, que tratam de patrimônio de forma bastante ampla. A gente tem os marcos legais, de certa forma, já estabelecidos, mas uma imensa dificuldade de aplicar, de fato, essas políticas. Eu dou um exemplo, essa lei municipal, ela dava um prazo para o município regulamentar instrumentos de fomento para os proprietários, que foi uma demanda, enquanto se discutiu essa lei, toda a comunidade que queria preservação sempre trouxe essa pauta também. A gente não quer só a restrição, a gente quer a restrição e o instrumento de fomento que não necessariamente precisa vir do cofre municipal, ele tem outros tipos de instrumento que conseguem se articular com o mercado imobiliário, mas que se aplica esses instrumentos para que ninguém fique no prejuízo. E o que a gente vê é que essa lei ela ainda não está efetivamente regulamentada por outras iniciativas que ela ainda demanda, né, como esse estudo, por exemplo, da transferência de índice construtivo, que é feito sobre o marco do Estatuto das Cidades, mas tantos outros instrumentos que podem ser utilizados para potencializar a preservação do patrimônio, para que ela não seja apenas uma restrição. O que acontece, então, a gente não tem o fomento, a gente não consegue que a restrição também aconteça. E o resultado é a perda, né, desse patrimônio. A gente não faz frente a essa dinâmica. Vereador, aqui a lei, né, conforme consta no manifesto, irá balizar um novo plano diretor. O que pode esse novo plano diretor ajudar em relação à questão do tombamento ou da proteção dos bens culturais? Acho que essa questão que o Jorge levanta das questões, né, da sustentabilidade, acho que é uma das casas, né, do patrimônio de Hamburgo Velho. Acho que essa é uma discussão bem importante, assim bem como a questão do índice construtivo, é que talvez nem todas as pessoas que são proprietárias de imóveis nessas áreas têm ideia, assim, tenham clareza do que significa também e quais são as possibilidades que o índice construtivo possa vir ter também nessas questões da sustentabilidade né, do corredor. Ter regulações específicas dentro de um plano diretor que tu trabalhe também incentivos para a preservação. Acho que isso é importante, acho que tem que ter a questão propriamente do IPTU também, tem que né, há um tratamento diferenciado como forma de incentivo à preservação. E claro, né, todo um plano de manejo, né, com esses bens, com esse patrimônio. Então, acho que são questões importantes para estarem dentro, né, de um plano diretor que preserve a memória, que preserve o patrimônio, que preserve a cultura, mas também que dialogue com as questões ambientais e da sustentabilidade dos empreendimentos. Como vocês veem, então, a questão desse novo plano, essa revisão, Gabi, que você falasse um pouco então dessa revisão do plano diretor. A gente tem conhecimento de que está se fazendo estudos para revisar o plano diretor, né? E como o plano diretor atual ele já trata o corredor, já trata aquela área como corredor cultural, então já tem uma maneira especial de ver esse espaço, né, na cidade. Tá. Então o trâmite de aprovação de projetos ele já tem uma atenção diferenciada, né? A ausência do tombamento estadual ela enfraquece a possibilidade do município manter essa preservação, porque a gente não pode ser ingênuo de pensar que esse não é um espaço da cidade cobiçado pela especulação imobiliária, ele né? Tanto é que a gente tem uma discussão, todo mundo conhece um empreendimento que ali tentou
né, se consolidar. Teve uma negativa de aprovação de projeto arquitetônico, essa negativa ela está em discussão na justiça, né? Mas esse caso em específico, por exemplo, ele não respeitou a legislação do plano diretor, não respeitou o fato de ali ser um entorno do Centro Histórico de Hamburgo Velho tombado pelo IPHAN e não respeitou o fato de ali, naquela época, estar em andamento o tombamento estadual. Inclusive, a incorporadora responsável por esse projeto, antes de protocolar o projeto arquitetônico, fez um pedido de diretrizes urbanísticas especiais naquele local, recebeu a diretriz com as restrições daquele local, mas mesmo assim ela apresentou um projeto arquitetônico que extrapolava em tudo que é possível, né, a legislação municipal e as questões referentes ao tombamento federal e estadual. Então, assim, é uma audácia, né? É uma certeza de que o poder econômico ele pode tudo e ele vai passar por cima de tudo e de todos para que ali se estabeleça, ali se tenha lucro. Eu não tenho dúvida, né, de que este é um dos motivos, por exemplo, do destombamento, vou assim chamar, estadual. Essa não aprovação deste projeto arquitetônico em específico é um dos motivos. Abriria a porta para... Abre a porta para uma negociação entre essa incorporadora e o próprio município, para que, por exemplo, na próxima revisão do plano diretor, ali se abra flancos para a possibilidade de que naquele local nós tenhamos um projeto arquitetônico que destoe totalmente da ambiência de Hamburgo Velho. Perfeito. Eu acho que esse processo de discussão do plano diretor, ele é importante para que a gente coloque esse tombamento e essa preservação do patrimônio em perspectiva. Até hoje, até então, a gente tem um reconhecimento do patrimônio como uma zona da cidade com um regime específico. Mas o que, de fato, a gente precisa é, por exemplo, pensar a mobilidade em Novo Hamburgo em relação a esse centro histórico. Como uma pessoa vem de Canudos para o centro histórico, como uma pessoa pode vir da Santo Afonso para visitar o centro histórico, né? Quais os modais? Transporte público, qual transporte público vai chegar lá em cima? Ciclovia, como que a cidade vai... Se apropriar desse espaço, exato, né? Para que se pare de pensar também Hamburgo Velho, o centro histórico e mesmo o corredor cultural como entes isolados dentro de uma cidade massificada. Eu acredito que não é esse o propósito, né, do planejamento urbano, e sim integrar essa área na vida da cidade. Levar ainda mais vida, né, porque já tem pessoas ali, né? Antes de pedras e tijolos tem pessoas ali morando, tanto é que fizeram frente a esse destombamento. Mas o processo de revisão do plano precisa pensar isso, os intercruzamentos com a questão ambiental, que também eu vejo que tem sido levados de forma muito isolada, parece que a política ambiental não faz parte da política urbana, parece que o patrimônio não faz parte da política urbana, a gente precisa que o plano diretor traga todos esses intercruzamentos. Da mesma forma que eu e a Gabriela colocamos a questão do patrimônio com a colaboração da comunidade, o plano diretor, ele também, no marco, né, do Estatuto das Cidades, que rege os planos diretores, ele precisa ser participativo. Então, a gente espera que este processo ele aconteça através de oficinas e de espaços para participação nos bairros, para que as pessoas possam também levar ali suas ideias, suas angústias, seus problemas e que esse plano diretor, essa revisão do plano diretor não seja mais uma revisão feita em gabinete, né? Que ela realmente represente como a cidade e a população de Novo Hamburgo quer se apropriar e quer vivenciar essa cidade. Como essa sociedade de Novo Hamburgo espera que a cidade se prepare para o seu futuro, né? Para o seu presente e para o seu futuro. Então, é mais ou menos isso. Eu reforço o que a Gabriela falou, a retirada do tombamento estadual, ele tira um grande peso nessa negociação de diretrizes para o corredor cultural, porque ali a gente já teria diretrizes pré-estabelecidas e poderia trabalhar a parte propositiva, né, de fomento. Sem essa parte consolidada, a gente precisa gastar ainda uma grande energia de negociação em relação à preservação e perde energia para pensar no fomento dessa área, né? Então, também é um retrocesso nesse sentido. A gente realmente volta para uma etapa que estávamos há 10 anos atrás, né, nessa discussão. Sim. Bom, nosso programa está se encaminhando ao final. Peço ao vereador Enio Brizola que faça as considerações finais. Acho que todo
esse debate que ele possa ser um aprendizado aqui para a cidade, que não aconteça mais essas ações unilaterais sem a participação da comunidade, sem a participação da Câmara, sem a participação das entidades, e que possamos então fazer a mobilização necessária e urgente e necessária, né, para que possamos revogar essa decisão e retomar, né, de imediato, né, os procedimentos para que se consolide, né, o corredor histórico de Hamburgo Velho. Perfeito. Obrigado, vereador. Gabi, por favor, das considerações finais. Queria agradecer o convite, né, para participar e poder discutir esse tema que é muito importante para a cidade. Espero que a gente tenha sucesso na nossa insurgência contra essa decisão da SEDAC, que o diálogo seja aberto com a participação da comunidade. E dizer que o corredor cultural, aconteça o que acontecer, ele vive e ele vai viver, né, no ideário, e eu espero que a gente possa, por muitos anos, ter aquela ambiência no município de Novo Hamburgo. Perfeito. Jorge, obrigado pela presença. Eu que agradeço novamente o convite, né? E eu espero que os poderes públicos sigam aquilo que eu citei antes da Constituição do artigo 216, que em colaboração com a comunidade promovam e protejam o patrimônio cultural. E é tudo que a gente precisa, né? Focar toda essa energia comunitária em pensar no como preservar, né? Porque eu acho que a gente já venceu algumas etapas e não precisa retroceder. Então, que a gente tenha esse espaço para diálogo, como a Gabriela colocou, e que a gente possa construir, né? E não desconstruir o que já foi feito. O domínio público está aberto também para outras pautas de interesse de vocês. Tá? O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Enio Brizola, da advogada Gabriela Piardi, conselheira municipal de cultura, e do arquiteto e urbanista Jorge Stocker, conselheiro estadual de cultura. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também nos acompanhar pelo canal da TV no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.